Olá, boa tarde, tudo bem com você? Espero que esteja bem. Estou aqui novamente, sábado à tarde, na minha casa, descansando conforme o mandamento, o sábado do Senhor. Há um sábado atrás, 2 ou 3, eu gravei um vídeo falando alguns aspectos do sábado com o sincero desejo de partilhar uma verdade bíblica. Do ponto de vista da Bíblia, não do que dizem por aí, de que pastores dizem, o ponto de vista espiritual. O sábado como um dos mandamentos, dos 10 mandamentos, e como sendo, como todos os demais, vigente até hoje, como os demais são vigentes. Porque, até mencionei, ninguém é contra 9 mandamentos. Todos concordam com os 9 mandamentos ali. A controvérsia, o problema é o sábado. Confesso que não gosto muito de ficar pisando um tema, porque é muito amplo o assunto. Sabemos, reiterei diversas vezes e vou fazê-lo novamente, que a salvação é unicamente pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Inclusive, me alegrou e me entristeceu o fato de algumas vezes ter tido contato com pessoas, contatos casuais muitas vezes, e conversando sobre a fé, sobre a Bíblia, sobre a maneira de se crer. As pessoas ficavam surpresas quando eu expunha-lhes a maneira bíblica que eu creio, que é o que a Igreja Adventista crê. Elas falavam: nossa, mas eu conheço a Igreja Adventista por não comer carne de porco e por guardar o sábado. Veja, isso é muito triste. Talvez culpa, em parte, também do próprio rebanho adventista, do pessoal, que dá uma ênfase, talvez exagerada ou maldada, sobre a questão do sábado. Então, por isso é que eu faço questão, eu sei que o meu alcance é pequeno, quem sou eu, mas tenho um círculo de influência, de amizade, de trazer alguma coisa a mais sobre essa questão. Porque existem pessoas próximas, muito queridas, pessoas de Deus, salvas em Cristo, que partilham de outra visão, outra fé, e que questionam, sobretudo, alguns textos do Novo Testamento, que aparentemente parecem dizer que não precisamos mais guardar o sábado. Então nós concordamos no ponto central, como eu mencionei, a espinha dorsal da fé, que é a salvação unicamente pela graça, mediante a fé, mas a visão bíblica e adventista é que essa fé leva à obediência da lei de Deus. Não perfeita, claro. Alguém pode objetar, Alguém pode objetar e dizer assim: mas ninguém consegue obedecer a lei perfeitamente. É verdade. Mas o espírito com que você faz é que Deus olha. A tentativa poderia ilustrar tipo assim: uma mãe deixa uma criança em casa, deixa, digamos assim, dois irmãozinhos, a irmãzinha, o irmãozinho, e distribui tarefas. E aí fica a louça para um deles, digamos aí com 8, 9 anos, e pede para lavar a louça. E essa criança lava a louça, só que aquela panela grande, encardida, ele não consegue, e ele deixa de lado. A mãe, quando chega, vai ficar feliz pela obediência da criança, pelo serviço que a criança fez, bem feito, dentro da idade, da possibilidade dela. A mãe não vai dizer assim: olha, você não cumpriu a tarefa que a mãe mandou, Não, porque ela sabe que aquela criança não tinha condições de realizar plenamente a tarefa, mas ela fez o seu melhor. Então, assim é que Deus vê a nossa obediência pela fé, pelo amor. Não se fez perfeitamente, mas o melhor que pôde. E se eu morrer no processo, eu estou salvo. Agora, se eu desdenhar, se essa criança desdenha o pedido da mãe e se esquece, vai lá brincar, e quando a mãe chega não lavou nem uma xícara, a mamãe vai
vai dar uma reprimenda, vai, né, ter alguma coisa a dizer contrária. Mas se ela fez, a mamãe olha que ela fez o melhor que pôde. Então, assim é a questão da obediência pela fé. Existem textos no Novo Testamento, principalmente Gálatas, por exemplo, Colossenses, que deixa aí essas pessoas próximas, queridas, até questionam, falam, mas olha, eu vejo assim na Bíblia. Por exemplo, aqui, ó, estamos aqui com a Bíblia aberta em Gálatas, né? Vale dizer que a Galácia, os irmãos da Galácia, eles estavam sendo influenciados pelos judeus a continuar guardando os rituais da lei de Moisés, circuncisão, sacrifício de cordeiro, etc, etc. Então Paulo escreve a carta aos Gálatas neste contexto, para orientá-los quanto a essa questão do judaísmo, vamos dizer assim, ou judaizantes, essa questão de continuar com o foco na lei. E aqui ele discute as duas leis, que vocês vão entender aqui que tem duas leis. Tem a lei, o pessoal diz que não existe isso na Bíblia, mas vamos provar aqui que existe. A lei de Moisés e a lei de Deus. A lei cerimonial, embora não exista a palavra na Bíblia, como não existe a palavra milênio também, mas tem um milênio na Bíblia. E a lei moral dos 10 mandamentos. É necessário entender-se, a princípio, esse conceito, para que se entenda, embora a Bíblia vai explicar aqui ao longo da conversa, melhor essa situação. Então a discussão aqui era sobre a guarda legalista da lei, tanto a moral, os 10 mandamentos, para ser salvos, guardar para ser salvo, quanto a cerimonial, que eram os tipos ou símbolos da obra de Cristo, que ele viria fazer, ali prefigurado no cordeirinho, nos rituais do santuário terrestre. Então Paulo está condenando a continuidade dessa prática ritual e também a continuidade de uma visão legalista da lei moral. Mas vamos ler aqui alguns textos para ajudar a clarear esse assunto. Por exemplo, aqui, ó, Gálatas 5, verso 4. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Olha que palavras fortes. O verso 2 anterior diz assim, ó, eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circundar, Cristo de nada vos aproveitará. Então aqui já dá um contexto. Nós percebemos que estava falando da circuncisão, da lei de Moisés, que realmente foi abolida na cruz. Vamos ver isso na Bíblia, né? E aqui diz, continuando, verso 14, porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Certo? Então está aqui. Isso aí todos entendemos, né? Que a lei, toda a lei, se resume em 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Agora, um resumo não é uma abolição. Por exemplo, na escola você lê um livro, uma resenha de um livro de Machado de Assis, por exemplo. Essa resenha não abole o livro original. Resume o livro, mas não abole. Então, bem entendido isso, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, resume toda a lei, mas não abole os preceitos da lei. Porque, afinal de contas, se eu amar a Deus sobre todas as coisas, eu vou cumprir os 4 primeiros mandamentos, a primeira tábua da lei. Não terás outros deuses diante de mim, não farás imagem de escultura, não tomarás o nome do teu Deus em vão e lembra-te do sábado para o santificar, para lembrar Deus como o Criador e mantenedor da minha vida. E se eu amar o próximo como a mim mesmo, eu vou guardar os outros 6 da segunda tábua da lei, que tem a ver com a relação horizontal. A primeira tábua, 4 mandamentos, relação vertical, eu, Deus. Os outros 6 mandamentos, segunda tábua, relação horizontal, eu e o próximo. Então, cumprindo os 2 mandamentos, eu cumpro os 10, né? Muito bem, aqui, olha. Vejamos aqui mais algum texto que ajuda que traz, na verdade, uma compreensão. Olha aqui, esse aqui é forte também, ó. Capítulo 3, verso 10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, prestem atenção,
no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Aqui então converge para qualquer lei, seja os 10 mandamentos, lei moral de Deus, seja as leis cerimoniais de Moisés. Qualquer um que quiser viver pela lei, caiu da fé, porque o justo viverá da fé. Muito bem. E aqui vai, né? Vários textos aí que ajudam dão a entender, na verdade, que Paulo está anulando a lei, tirando a lei do contexto da fé. Agora preste atenção aqui, ele falou aqui, maldito aquele que está no livro, fazendo as coisas do livro da lei. Volte comigo aqui, em Êxodo, capítulo 31, verso 17 e 18, veja o que nós encontramos aqui, olha aqui. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, falando do sábado. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. Quer dizer, apontando para a criação. A criação permanece até hoje. Então será um sinal da criação para sempre. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Percebeu aqui alguma coisa diferente? Percebeu que lá em Gálatas, maldito aquele que permanecer nas coisas do livro da lei? E aqui agora nós vemos Moisés descendo do Monte Sinai, após falar com Deus, com 2 tábuas de pedra. Falamos isso no vídeo passado, que pedra é símbolo de eternidade, símbolo de Cristo, a rocha dos séculos, e escritas pelo dedo de Deus. Então vamos lá. Vamos para Deuteronômio 31, 24 e 26. Venha junto comigo aqui. Deuteronômio 31, 24 e 26. Aqui está. E aconteceu que, acabando Moisés escrever as palavras desta lei num livro, olha aqui, você viu lá, Deus escreveu com seu dedo a lei de Deus, os 10 mandamentos, em tábuas de pedra. E aconteceu que, acabando Moisés, posteriormente, de escrever as palavras desta lei num livro, até de todas acabar, deu ordem Moisés aos levitas que levavam a arca do concerto do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca do concerto do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Olha assim, um pouco ameaçador, né? Pega esse livro, coloca ao lado da arca, para que esteja como testemunha contra ti. Livro da lei. O que Moisés escreveu? Veja, não foi Deus aqui. Foi Moisés, inspirado por Deus, claro, que escreveu num livro as palavras desta lei. A lei de ordenanças, sacrifícios e assim por diante, do ritual do santuário. Mas prossigamos. Vamos para Deuteronômio, voltar para Deuteronômio 10:5. Deuteronômio 10:5, nós encontramos aqui o seguinte. O 4 volta a reforçar o que já falamos. Então escreveu o Senhor nas tábuas, conforme a primeira escritura, os 10 mandamentos. E verso 5, virei-me, diz Moisés, e desci do monte e pus as tábuas na arca que fizeram, e ali estão como o Senhor me ordenou. Prestaram atenção? As tábuas de pedra que Deus escreveu com o seu dedo, Moisés pegou e colocou dentro da arca, certo? Enquanto nós vimos no texto anterior, de Deuteronômio 31, verso 5, que ele escreveu a lei das ordenanças e sacrifícios num livro e colocou ao lado da arca, certo? Vai segurando aí essas informações, né? Então voltemos aqui, Deuteronômio 31. Você percebeu, né, que esse livro da lei escrito por Moisés colocado ao lado da arca era para testemunha contra ti. Vamos para Colossenses 2,14, Novo Testamento. Perceba que a Bíblia é um pouco aqui, um pouco ali, e não tem esse negócio de Velho e Novo Testamento.
Isso foi uma inserção humana para facilitar o entendimento, a velha aliança, a nova aliança, mas é um livro só, como já dissemos e Paulo afirmou, né? Toda a escritura é inspirada por Deus, toda, não é só o velho, só o novo, ou mais o novo e menos o velho. Toda a escritura é inspirada por Deus. Então em Colossenses 2,14, vamos achar aqui, o que diz lá? Colossenses 2,14, olha aqui, ó. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Perceberam? Aquela lei de Moisés, escrita num livro, colocada ao lado da arca, de alguma maneira contrária a nós, que exigia todos os dias sacrifício de cordeiro, todo aquele ritual sanguinolento, desagradável, para mostrar ao pecador a malignidade do pecado, quando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o antítipo, veio e encontrou o tipo que era o Cordeiro lá no passado, cravou essa lei de cerimônias na cruz. E ela foi retirada do meio de nós. Então aqui está. Vamos a Daniel 9,11 para reforçar esse conceito. Daniel 9,11, Daniel está logo após Ezequiel, né? Um dos grandes profetas do Antigo Testamento. Daniel 9,11. Então aqui nós temos o seguinte, olha aqui, ó. A oração de Daniel. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, falando para Deus, a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés. Perceberam? Todo Israel, todos nós, transgredimos a tua lei, a lei moral, os 10 mandamentos. Por isso a maldição da cédula que era contra nós, que lá em Colossenses 2,14 fala, que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ele. Então nós vemos até aqui que ficou muito claro que tem uma lei de Deus, escrita pelo dedo de Deus em tábuas de pedra e colocadas dentro da arca. E vimos que tem a lei de Moisés, que consta de cerimônias, que consta de imprecações, promessas de bênção e de maldição. Então, de alguma maneira, era contra nós, escritas num livro e colocada ao lado da arca. E aqui, Daniel, na sua oração, menciona as duas. Transgredimos a tua lei, a lei de Deus, por isso, aquilo que está escrito na lei de Moisés se derramou sobre nós. E essa lei de Moisés é que foi abolida na cruz, cravada na cruz, conforme lemos em Colossenses 2,14. E essa lei de Moisés, de cerimônias, ritos e símbolos, que se cumpriu em Jesus, que Gálatas trata do assunto. E aí há confusão. Quando fala então, Colossenses 2,14, 16, fala assim, os vossos sábados, as vossas luas novas, tudo isso, olha, era sombra, ou seja, era uma imagem, um símbolo daquilo que viria. Esses sábados, vossos sábados, porque toda vez que Deus fala na Bíblia do sábado, ele falou meus sábados, quando são os meus sábados, é o 7º dia da lei moral de Deus, escrita em tábuas de pedra, pelo dedo de Deus e colocada dentro da arca. E quando ele fala dos sábados que foram abolidos, que podia ser uma quarta-feira, se fosse a Páscoa, por exemplo, caísse numa quarta, era um sábado, ou seja, sabá, shabá, ou sabaton no grego, um dia de descanso, um feriado. Se fosse um dia de pães asmos, que era uma outra festa judaica, caísse numa sexta, numa quinta. Tanto é que quando Jesus morreu, naquela sexta-feira, João diz, era grande o dia de sábado. Porque aquela sexta-feira, aquele sábado, aliás, que sucedeu a morte de Jesus na cruz na sexta, coincidiu de ser uma Páscoa. Então era um sábado da lei de Moisés e era um sábado do 7º dia do Senhor, que Maria e as mulheres guardaram, como vimos no estudo passado, vendo o corpo de Jesus, voltaram e guardaram segundo o mandamento, esperando passar o sábado para ir cuidar do corpo de Cristo que estava morto. Então era um grande sábado, era chamado, porque ele reunia num dia só o sábado da lei moral, do 7º dia, das tábuas de pedra, e o sábado da lei de Moisés,
escrita no livro, que era parte da cerimônia, do cerimonial, que tinha os sábados, né? Sábados de descanso, fosse qual fosse o dia cair. Naquele sábado aconteceu de cair num sábado, os 2 sábados. Então nós vemos aqui, ficou bem claro isso. E agora é interessante notar o seguinte, veja, se nós formos ao Apocalipse, a Arca da Aliança, foi feito até filme, Os Caçadores da Arca Perdida, com Harrison Ford, né? Aquele filme, e tem aí muita discussão sobre onde ela está. O fato é que ninguém encontrou, está desaparecida. Talvez um dia ela surja, né? E vai ser um grande achado arqueológico bíblico, né? Mas veja aqui comigo, em Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, e trata especialmente dos dias finais da história, 11:19, olha só aqui, ó. E abriu-se no céu a visão de João, e abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. Então veja bem, a arca da aliança, onde estavam as tábuas de pedra, dentro dela, as tábuas de pedra com a lei de Deus dentro dela, era também um tipo, assim como o santuário todo era um tipo, aliás, de um antítipo, era um símbolo, sombras de algo que viria no futuro. Então, como Deus mostrou o modelo do santuário, falou, olha, vou mostrar o modelo para você fazer. Então, há um santuário no céu. Olha aqui, abriu-se no céu o templo de Deus. João viu em visão. Quer dizer, o santuário que Moisés construiu era uma cópia do santuário que há no céu. E a arca que Moisés construiu, revestida de ouro, com os 2 querubins sobre ela, onde era o Shekinah, a presença de Deus, no lugar santíssimo do santuário terrestre, também tem o original lá no céu. Abriu-se no céu o templo de Deus e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. Agora eu te pergunto, para finalizar. Lei de Deus, 10 mandamentos, incluso o sábado, escritos pelo dedo de Deus, em tábuas de pedra, colocado dentro da arca, cujo original está no céu, foi visto por João aqui em Apocalipse 11:19, contendo dentro lá então a lei de Deus. Pode ter nessa lei algo abolido, algo obsoleto, algo ultrapassado, algo que os homens hoje em sua arrogância, né, ou ignorância, desconhecimento, para não ficar muito politicamente incorreto, dizem que foi mudado, que hoje é o domingo, que tanto faz o dia, que não precisa ser o 7º dia da semana, que aquilo é um conceito, é um princípio, o que importa é guardar o princípio, pode ser o dia que eu puder, o dia que eu quiser, o dia que for melhor, e algumas igrejas tendo o domingo como esse dia do Senhor, devido à ressurreição, etc. e tal, já discutimos aqui. Pode isso? A lei de Deus escrita pelo dedo de Deus em tábuas de pedra, colocado dentro da arca, cujo original está no céu, nós vimos aqui no Apocalipse, ter algo mudado, abolido? Pense nisso. Que Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço.